Tudo bem? Estamos de volta, mais um Estudo em Casa Itabaianinha. Bem, nós estamos vivendo um momento de extrema interação, né, na qual nós estamos conectados a todo momento. Mensagens via celular e ensaios de relacionamentos nos aproximam, né, de pessoas às quais nós não podemos estar próximo, né? E na aula de hoje nós iremos falar sobre um gênero textual, né, que está sendo bastante útil nesse momento, que é a mensagem instantânea, né, as quais vocês estão bastante familiarizados. Vamos nessa? Observe essa imagem, né? Você já recebeu uma mensagem dessa? Esse tipo de mensagem, né, ela tem entrado em desuso após a criação de aplicativos de envio de mensagem instantânea, né, que traz outros recursos, né, como áudios, vídeos, animação, e aos quais não precisa, né, de que você tenha crédito no celular para envio, é apenas a conexão com a internet. Essa mensagem é a famosa SMS, né, que é a mensagem de texto. As propagandas, né, antes da criação desses outros aplicativos, elas apareciam assim: envie um SMS para, né? Para tirar dúvidas, manda um SMS para tal número, né? Então, esse recurso ele tinha uma finalidade, né? Era manter o feedback com clientes, com telespectadores, para que o público interagisse, né? Então, a partir dessa função, né? E como a internet também é um suporte textual em grande ascensão, em grande crescimento, né? Que através dele nós estudamos, nós lemos, nós fazemos compras, nós ficamos informados, nós trabalhamos, uma infinidade de possibilidades, né? No caso específico da mensagem de texto, é mais comum que a gente utilize apenas palavras e alguns caracteres que representam imagens ou ícones, né? São chamados emoticons. Que eles têm a finalidade de tornar as mensagens mais interessantes, né? Então, nós constatamos, né, nesse tipo de mensagem, a presença de semioses. O que são semioses? As várias manifestações que a linguagem ela pode assumir, né? Seja através de palavras, imagens, sons, animação, com movimento, né? No caso da mensagem via celular, nós podemos comparar ainda a um outro tipo textual, né, um pouco mais antigo, que é o bilhete, que inclusive está entrando em desuso, por serem mensagens de texto breves, com enunciados curtos e com a identificação ou assinatura de quem escreve. A diferença entre o bilhete e a mensagem via celular está no suporte, né? Enquanto o bilhete se caracteriza como um manuscrito com a quantidade indeterminada de palavras e que também tem a identificação da pessoa que envia, né? Na mensagem via celular, o suporte textual é um painel digital do aparelho celular, né? E que há um limite de caracteres. E além disso, o modo de receber é mais imediato, né? Na mensagem de texto. Por isso que tem o nome de mensagem instantânea, né? Bem, a partir desse tipo de texto, dessa função que foi criada, né, foi se aprimorando até chegar aos aplicativos de mensagem instantânea que nós temos acesso hoje. Vamos só observar uma mensagem de um desses aplicativos, né? Vamos ler o conteúdo e conversar um pouco a respeito. Nós temos aí a pessoa que envia, né? Fernanda.
ela utiliza vários símbolos, né? Nós chamamos de emojis, que também são responsáveis para a construção de sentido das mensagens, porque já que nós não estamos, né, vendo a pessoa, nós não estamos pessoalmente, nós não temos como manifestar expressão facial, gesto, entonação, né? Então, foi um meio de tentar transmitir essa ideia através das mensagens, né? Bem, mas essas mensagens, quem costuma utilizar esse serviço? E em quais situações? A gente sabe que os meios de comunicação têm se expandido bastante, né? E o uso do celular, praticamente todo o público tem acesso, né? Ao enviar uma mensagem instantânea, né, a gente precisa observar alguns critérios, né? Por exemplo, nessa mensagem em questão, vocês observem que não há sinais de pontuação, né? E a maneira que a pessoa encontrou para expressar dúvida, espanto, admiração, foi através dos emojis. Mas qualquer público entenderia essa mensagem com a representação desses emojis? Vamos observar. Oi, tudo bem? Bia, você não imagina como este lugar é da hora. Os animais daqui são demais e o povo também. Gostaria que estivesse aqui comigo, minha amiga. A gente iria nadar, praticar arborismo, pescar, correr de manhãzinha. Já pensou, iríamos deixar todo mundo doido. Me aguarde. Logo estarei aí para te contar tudo pessoalmente. Bem, uma mesma mensagem ela pode utilizar distintos sinais, né? De pontuação. Apesar de o texto não fazer uso dos sinais de pontuação, foi possível compreendê-lo, não foi? Por quê? Por conta dos recursos que foram utilizados, né? Dos emojis. Mas nem sempre é possível você escrever uma mensagem mesclando com essa outra função, não é? Isso vai depender muito do interlocutor, a quem você dirige a mensagem, certo? Vocês observem que se a gente retirasse os emojis, né, a fluidez da leitura ela seria prejudicada, certo? Por exemplo, você já deve ter recebido alguma mensagem, né, e ficou na dúvida se a pessoa estava fazendo uma pergunta ou uma afirmação, né, já que não havia nem ponto de interrogação e nem o ponto final para auxiliar a leitura, né? Então, são critérios que devem ser levados em consideração no momento em que você está produzindo uma mensagem instantânea. Observe agora esses dois trechos de conversa, né? Oba, você vai mesmo? Vai, né? Quero muito ir. Beijos. Jura? Foi. Depois conversamos. Fui. Bem, nós sabemos que a língua escrita é mais estudada, né? Mas sabemos também que é como o discurso oral que esse uso passa a ser mais corriqueiro no dia a dia. Então, dessa forma, convém destacar que fala e escrita têm características próprias de realização, certo? Então, mesmo que cada um tenha suas especificidades, né, não se pode negar que existe um processo de influência na produção dos discursos em seus diferentes contextos comunicativos. Esses textos, eles sofrem influência. Se o texto é escrito, ele sofre influência da oralidade, né? Mas há um limite para essa utilização, certo? Então, não há razão para a gente desprestigiar a oralidade e supervalorizar a escrita, certo? Ou vice-versa. Então, cada um tem um papel importante a cumprir. Porque são atividades, né, discursivas
complementares, certo? Então, outro fator também que complementa essa relação fala-escrita, as quais nós podemos observar nessa mensagem do exemplo, são as repetições. Observe. Na primeira mensagem, esse alongamento da vogal A, né? Esse alongamento, ele tem uma função, né? Ele evidencia o quê? A marcação da entonação na escrita. Então, fica claro que há uma ênfase, né? Que a pessoa que está enviando a mensagem, ela quer passar. Que a função dessa ênfase é o quê? Imitar a fala, né? Então, esse aspecto, ele pode ser também comparado com recursos de entonação e pausa característicos da modalidade oral da língua. Né? Quando você está eufórico, que você quer expressar aquilo que você está sentindo, você utiliza uma outra entonação. Né? A modulação de voz é diferente. Observe agora o conteúdo e a ortografia dessas mensagens. Né? A gente percebe, né, essa grande aproximação entre a oralidade e a escrita. Né? As marcas da oralidade, elas aparecem nas expressões como adorei, né? As pessoas não costumam fazer isso, né, dessa pausa. Por quê? Esse ato comunicativo, ele representa uma situação íntima entre interlocutores, né? E que demonstram também marcas de sentimentos, né? Quando ele diz assim, olha, um exemplo, né? Vamos fazer festa então. Atenção, atenção, todos os professores. Lá vem convocação. Na sequência, kkkk, adorei. Então, nesse exemplo, né, tem kkkk, adorei, cuja função discursiva de separação, né, da sílaba é tão somente para imitar o som da fala numa situação de fala espontânea, né? Em que o interlocutor ele busca enfatizar sua apreciação por algo. Então, é uma marca típica da oralidade. Agora, observem a imagem a seguir, depois dessa mensagem. O que é que ela representa? Que sentimento é marcado pelo esse emoji? Consegue identificar? Essa tá fácil, né? É uma gargalhada, né? Bem, apesar da linguagem da internet se aproximar mais da informalidade, né? Algumas situações, né, elas exigem uma aproximação maior com a modalidade culta da língua, né? Vamos imaginar que a mãe de vocês precisa enviar uma mensagem para a professora avisando que você vai faltar a aula, né? Como é que ela deve escrever? Que linguagem ela vai utilizar? Então, nós temos que levar em conta alguns aspectos, né? Como pontuação, nível de formalidade, né? E a intimidade entre interlocutores, né? Então, as mensagens instantâneas, elas podem apresentar uma linguagem diferenciada, claro, né? Mas isso é de acordo com o remetente e com a finalidade comunicativa, né? Vamos observar esse exemplo. Cara professora, gostaria de avisar-lhe que hoje, 25/7, minha filha Joana tem uma consulta marcada às 15 horas e, portanto, deverá sair mais cedo. Certa de sua compreensão, desde já agradeço, Maria. Vejam que o nível de formalidade foi um pouco maior, né, por se tratar de uma situação que exige essa formalidade, né, da língua. Os interlocutores, eles não têm tanta intimidade, né, e por isso a linguagem ela precisa se aproximar mais da norma culta, certo?
Em relação ao nível de informalidade, né? Vocês sabem a diferença entre a linguagem formal e informal? Na linguagem informal, né, que está presente nas conversas do dia a dia, com quem nós temos contato, com quem nós temos intimidade, ela se apresenta com marcas da oralidade, né? Nosso jeito de falar são comuns. Assim, nós usamos tô em lugar de estou, tá em lugar de estar, né em vez de não é, né? Então, isso são marcas da linguagem informal, né? Já na linguagem formal, ela está de acordo com a gramática normativa, né? Com o cumprimento de todas as regras que nós aprendemos na escola, né? Então, essa forma de linguagem é preferida em ambientes formais, né? Como o trabalho e com pessoas que nós não temos tanta intimidade, certo? Vamos observar essa outra mensagem agora. Que horas você chega? Oi, me responde. Eu tô vendo que você está online e lendo as minhas mensagens. Como eu odeio que não me responde. Então está bem. Se você não quer responder, eu não falo mais nada. Chega, cansei de você. Ai, que ódio. Eu só queria entender o motivo de você ler e não responder. Veja, nós sabemos que os serviços de celular, né, eles não podem ser utilizados em qualquer lugar, né? Pois existem algumas restrições, algumas regras sociais, né? Por exemplo, em hospital, dirigindo, né? Em aviões também não é permitido, postos de gasolina, que são lugares perigosos, né? E até ilegais, né, para seu uso. Sala de aula, né? Sem a permissão do professor, né? Em uma palestra, uma missa, um culto, né? Então, nessas ocasiões, não é recomendado que se utilize o telefone celular para enviar mensagens e até mesmo para receber ligação, né? Então, é comum que, ao enviar uma mensagem, né, como essa que nós acabamos de ler, por ser de caráter instantâneo, nós esperamos que a resposta seja imediata, né? Mas acontece que nem sempre a pessoa ela pode responder. Então, quem não já recebeu uma mensagem dessa assim? Eu vi que você leu e não respondeu. Então, mas você não está do outro lado para saber o que está acontecendo com a pessoa, né? Você não sabe se a pessoa ela pode estar fazendo uso do celular, né? Você tem que levar em consideração também o horário, né, que você envia essa mensagem. Né? As pessoas elas não têm obrigação de enviar mensagem a qualquer hora da noite, do dia, da madrugada, né? A gente tem que ter muito cuidado ao utilizar esses serviços. Vou deixar agora um desafio para vocês, além da atividade que eu passo todas as aulas, certo? Bem, você será desafiado a contar brevemente o que fizeram no São João, certo? Mas sem utilizar palavras, apenas com emojis. Vamos tentar? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão postar, né, um relato como esse que eu coloquei no exemplo, no grupo do WhatsApp da sua turma, certo? E vai indicar um colega para decifrar a sua mensagem. Né? Esse colega ele vai transcrever em palavras o que você postou. Ou seja, ele vai transformar em texto o texto que você criou com emojis, certo? Caso a resposta estiver correta, você vai dar um ok. Caso contrário, você vai dar mais dicas para a pessoa, né?
mas somente utilizando emojis também, certo? Essas dicas também têm que ser com emojis. Bem, para finalizar, né, nós sabemos que algumas expressões, elas surgiram nos diálogos de WhatsApp, né? E elas colaboram com marcas discursivas, tanto do enunciador quanto do contexto comunicativo, né? Por exemplo, em um contexto físico de comunicação, né, o falante ele faz uso de determinados recursos, que são os gestos, né, as expressões, e que criam determinados efeitos de sentido, né, nas pessoas que participam da conversação. Já numa situação de conversa virtual, né, o falante ele só faz uso de símbolos para representar esses outros recursos que ele não tem acesso, né? E que eles permitem apreender determinados sentidos ao texto, né? Então, uma frase, por mais simples que seja, só revela o seu real significado dependendo do contexto em que ela é produzida. Então, os americanos dizem que as mensagens, né? As mensagens instantâneas, elas são frias. O que é que ele quer dizer com isso? Que elas são frias. Que muitas vezes nós interpretamos de uma maneira diferente da que o emissor quis passar, né? Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa foi grossa, que a pessoa ignorou nossas mensagens, né? E a gente não deve, né, interpretar dessa maneira. Vai depender muito do contexto, certo? Bem, chegamos a mais um fim da nossa aula. Deixarei novamente o link para que vocês respondam a atividade. Feliz São João, São Pedro. Fiquem em paz e até a próxima aula.